Bom, antes do vídeo começar eu já quero te pedir desculpas. O microfone que eu costumo usar simplesmente morreu no meio da gravação, o que me forçou a continuar a gravação com outro microfone. Então algumas partes do vídeo vão estar com o microfone e outras partes vão estar com outro, mas eu espero de verdade que isso não atrapalhe a experiência com o vídeo. Eu ando viciado em games estilo retrô. O game nem precisa ser de terror. Tendo esse gráfico que lembra o PlayStation 1 já é o suficiente pra me fazer querer jogar ele. Só que todos os jogos que eu trouxe aqui pro canal eram de terror. Era sempre esses que eu vi um potencial pra virar um vídeo. E mais um dia comum na minha vida procurando jogos pra mim jogar, tanto no Game Jolt quanto na loja do Xbox, eis que eu me deparo com Fatum Betula. Já quero começar dizendo que eu não faço ideia do que Fatum Betula significa, e nem mesmo o Google soube me dizer. Esse game, diferente dos outros que eu ando trazendo, não tem bem uma ameaça. Ele não tem um assassino nem um monstro, entende? Só que esse game define muito bem a palavra estranho. Pense em algo estranho. Não estranho porque age estranho, mas porque é estranho. Outra coisa também nesse jogo é que ele é nostalgicamente angustiante. Eu aposto que tu sente essa sensação, angústia nostálgica, toda vez que tu escuta isso aqui. Sabe essa sensação de angústia nostálgica que dá quando tu ouve isso? É exatamente isso que esse jogo passa. E eu quero te mostrar a minha jornada nisso aqui até os 2 finais que eu consegui fazer. Sim, dessa vez eu consegui terminar o jogo. Enfim, vamos pro vídeo. Bom, de cara eu já tive 2 motivos pra não fazer esse vídeo. O primeiro é que esse jogo só tem uma avaliação na loja do Xbox, que foi por onde eu comprei, e a avaliação diz exatamente isso. Não entendi. Vou tem uma estética legal de jogos dos anos 90, boa soundtrack e é fácil de completar, porém é extremamente pretensioso. Com uma avaliação dessas, eu acho que a pessoa que tá prestes a pagar R$23,61, no mínimo vai ficar meio... Eita. O segundo motivo é que eu tive que aceitar um termo gigante pra poder jogar o jogo. Em todos os meus anos sendo jogador do Xbox, nenhum jogo que eu joguei me pediu pra aceitar um termo. Mas enfim, o game se inicia meio que numa capela, ou sei lá, é uma igrejinha na real. O que entrega isso é a estética do local e a música que toca no fundo. Atrás da gente tem uma porta bem grande que tá trancada, e na nossa frente uma escada que leva pra outra parte do cenário. No nosso inventário a gente tem uma carta, e essa carta diz o seguinte: alguns dizem que o próprio ar tem um rosto. É verdade. Uma criança uma vez testemunhou seus olhos penetrantes. Arruinada pela dor, ela viajou até o final de um estreito caminho de pedra no topo do rio e implorou que o frio se mostrasse. A visão do nada roubou seu olhar, e ela esperou ainda. Uma horrível fileira de dentes logo refletiu a sua imagem, e ela se foi. Subindo a escada, a gente chega numa área que tem uma pequena passarela sobre uma água bem rasinha, junto de um bloquinho de terra com uma folhagem, uma arvorezinha, sei lá, um bonsai. Eu fiquei um bom tempo nessa parte sem saber pra onde ir. Eu ia, voltava, tentava abrir a porta e nada, tentava interagir com a folha e nada. Eu precisei procurar uma gameplay no YouTube pra descobrir o que tinha que fazer. E meus amigos, é agora que a bizarrice começa. O player precisa ir até o final daquela passarela que eu citei e ficar parado ali por poucos segundos. E isso acontece. Bom, deve ser isso os olhos penetrantes com uma fileira horrível de dentes que a carta citava. Essa coisa aí fala com a gente, ela diz o seguinte: considere essa água e nossa terra apenas um. Ambos são mantidos entre os vivos e os mortos. Essa água antiga mantém suas raízes no limbo. Como tal, tudo aqui falhou em aceitar a entropia. A planta é nosso destino e sua água é nosso combustível. Faça o que for preciso, mas não alimente-a com o que você sangra. Essa coisa aí nos dá 3 frascos e fica nos encarando. Se tu olha pra trás, essa coisa simplesmente some. Bom, com os 3 frascos na mão, a primeira coisa que eu pensei foi encher eles com a água. E deu certo. Tá, eu tenho um frasco com água. E agora? Depois desse diálogo super normal, aquela porta travada abre, e do outro lado a gente meio que chega num parque, ou sei lá. Se a gente olhar pra trás, a gente vai ver a porta. E é bem fácil de deduzir que essa porta já teve dias melhores. Eu não sei se vai dar pra ver na gravação, mas eu dei poucos passos pra frente e o que diabos é isso? Eu fui correndo lá ver o que era e era um gato zoiudo. A gente pode interagir com ele nos diz que não sabe quanto tempo tá ali parado. Ele também diz que ele tá com uma dor no estômago vazio dele, ou seja, o bichão tá com fome. Depois de falar com ele, eu segui uma trilha que me levou
levou pra outro cenário do game. Nesse outro cenário, além de mudar o cenário, né, mudou a época do ano também, eu acho. Nesse cenário o game passa a ter uma música de fundo e não só um som de vegetação como tava nos outros locais. Também tem um poço e uma casa aqui. Entrando na casa, aparentemente não tem ninguém lá dentro, mas descendo as escadas, a gente vê um esqueleto que devia ter uns 2 metros de altura. Pra surpresa de 0 pessoas, ele não tá morto. E ainda conversa com a gente. Basicamente ele diz que ele é imortal, ou seja, ele vive pra sempre. Mas ele não é jovem pra sempre, ele ficou velho. E velho ele não conseguiu fazer mais nada. Não conseguia caçar comida e terminou ali sentado. Ele pede pra gente não deixar ele sozinho. Porém, se a gente for deixar ele sozinho, ele pede pra gente matar ele primeiro. E é claro que eu deixei ele sozinho. Do lado de fora eu notei que tinha tipo uma cachoeirinha. Daí eu fui lá ver mais perto. Naquele poço que eu citei tem um pote, e ele é coletável. Eu peguei ele, equipei e já logo fui tentar pegar água com ele, exatamente como eu fiz com os frasquinhos no começo do jogo. Cheguei perto da água, apertei o botão de interação e tomara que esse pote não seja importante. Bom, eu resolvi voltar pro cenário do gato zoiudo e seguir a mesma trilha só que pro outro lado. Logo que eu passei, de cara eu já notei que tinha uma árvore e que tinha alguma coisa nela, e fui lá ver. Tinha uma faca que era equipável e um papel com um texto. Nesse papel, a pessoa que escreveu dizia que se tu tá lendo esse texto é porque ela já morreu. Ela falava que essa faca foi muito útil pra ela, só que ela também diz que essa faca tá velha e que talvez ela não seja tão útil assim agora, mas essa pessoa que escreveu espera que ela seja. Com a faca equipada eu fui num laguinho que tinha no lado dessa árvore tentar pegar peixe, mas infelizmente, ou felizmente não deu. Subindo a escadaria principal a gente vai ver aquelas casas bonitonas que eu não sei o nome. Ela tá quase que numa ilha no meio de um lago, bem fundo, e pra chegar nela a gente tem que passar por uma trilha de flores. Nessa parte do jogo foi quando eu parei pra pensar por tudo que eu já tinha passado nesse jogo, e foi aí que eu disse que porra que tá acontecendo? O estilo do game segue muito dos games retrô, mas tem uma forte inspiração em um game específico. Logo que eu cheguei nos cenários abertos do jogo, eu notei essa inspiração específica, e essa inspiração tem nome, LSD Dream Emulator. O propósito desse jogo era emular sonhos, como o próprio nome sugere. Esse conceito por si só já é bem bizarro, só que no LSD Dream Emulator tem mais algumas coisas também, que eu espero não encontrar elas no Phantom Betula. Entrando na casinha, a gente vai ver que tem várias coisas lá dentro, só que só 2 tem como o player interagir. Um quadro que mostra um pescador morto, eu acho que ele tá morto pelo menos, ao lado de um peixinho. Eu tenho quase certeza que esse pescador é aquele esqueletinho lá, mas enfim. E a cama, interagindo com ela a gente dorme, e quando a gente acorda, o game inteiro fica bizarro. No céu fica essa escrita, e eu até tentei traduzir, só que o tradutor me deu algumas palavras desconexas que eu não entendi, ou eu só sou muito burro pra entender. Eu tentei dar a volta nessa casinha pra ver se tinha algum coletável, algum caminho por trás. Essa frase ficou bem estranha, mas eu me deparei com aquele ovo lá do filme do Gato de Botas. Ele tá fazendo aquela carinha do Hit or Miss, e tá com as tripas tudo pra fora. Quando a gente interage com ele, ele fala pra gente sobre uma pintura que ele tá procurando. Segundo ele viu ela há muito tempo, e essa pintura não sai da cabeça dele. E na verdade sim, meu amigo, eu vi uma pintura sim, mas curiosamente ela não tá mais no mesmo local. Eu volto pra cama pra ir pro mundo normal, e no mundo normal ela tá no mesmo local. Eu entrei de novo no mundo bizarro, e ela não tá lá. Nessa parte aí da gameplay, eu tento dar uma explorada nesse mundo que tá todo bugado. Quando tu tenta ir de um cenário pra outro, o game te traz de volta pro cenário que tu já tava. A gente tá preso aqui. Mais nada pra fazer aqui, eu voltei pro mundo normal e resolvi ver se tinha alguma coisa no local que tava o ovo do Gato de Botas. Vai que tava uma cartinha ou sei lá. Mas pra minha surpresa não tinha nada, a não ser uma canoa com uma vara de pesca, só que a canoa tava presa por uma corda numa raiz de uma árvore. Armado da minha peixeira, eu cortei a corda e a canoa começou a ir embora bem devagar. Eu dei a volta em todo esse local aí, contornei a lagoa inteira pra conseguir alcançar a canoa pra pegar a vara de pescar, pra ver se dava pra pegar, né? E dava. Fui testar ela na água e dava pra pescar também. É engraçado como o game não te explica nada, mas tu junta as peças fácil. Eu tenho um peixe e um gato com fome. Acho que resolveu alguma coisa? Chegando no gato e dando peixe pra ele comer, ele nos agradece. E pra retribuir o favor, ele nos dá um caldeirão. Nesse caldeirão tem um óleo que pode ser pego com os frasquinhos. Eu peguei o óleo com um frasco e já fui correndo tentar regar aquela plantinha lá do começo com ele. Quando eu tentei regar, eu tentei exatamente na planta, só que desse jeito não foi. Mas quando eu apertei o botão de interação na água, meio que a água inteira se tornou o óleo do frasco, encostando assim na raiz da planta. A partir disso, a gente vê uma cinemáticazinha com algumas escritas. Sim, a gente alcançou um dos finais do jogo. Resolvemos muitos problemas. Embora nada reivindique os caprichos da natureza, uma pequena porcentagem tornou as coisas muito piores. Um parasita não pode sobreviver sem um hospedeiro, embora o oposto não seja verdade. As raízes da bétula fluirão para o inferno, seus ramos subirão ao céu. Crescida, ela vai recuperar o que tá morto.
A partir desse texto eu pelo menos tive uma interpretação do que esse jogo pode se tratar. Como aquela coisa lá do começo nos disse, considere essa árvore em nossa terra como uma. A planta é nosso destino e sua água é nosso combustível. Se essa árvore representa a nossa terra, dá pra gente deduzir que o que nos sobrou é bem pouco. Um pequeno feixe de luz iluminando a árvore junto com um fio d'água para regar ela me dá a sensação que essa árvore é muito valiosa. Até porque ela é a única folhagem viva e verde. As outras ou tão secas ou só parecem com musgo. Um parasita não pode sobreviver sem um hospedeiro, embora que o oposto não seja verdade. Bom, o parasita é a gente mesmo, os humanos, que com o passar dos anos a gente só foi destruindo mais e mais tudo que a gente tem, a nossa terra. E como um bom parasita a gente precisa da nossa terra para viver, porém ela não precisa de nós para se manter viva. Na verdade é o oposto, exatamente como a frase sugere. E no final desse textinho, ou poema, sei lá, o game diz: as raízes da bétula fluirão para o inferno, seus ramos subirão ao céu, crescida ela vai recuperar o que tá morto. O que dá pra entender é que felizmente a árvore sobreviveu. Ela germinou tanto que a sua raiz foi até o inferno, e a folhagem dela cresceu tanto que foi até os céus. Óbvio que isso pode ser só viagem minha. É a interpretação que eu tive, sei lá. Depois de pegar esse final, eu me lembrei das coisas que eu deixei em aberto. Tipo, tinha aquele pote. Pra que ele serve? Eu fiquei curioso do que podia ser, e essa curiosidade fez eu reiniciar o jogo pra pegar o pote e tentar descobrir por que ele serve. Com aquele pote tu consegue armazenar pintura dentro dele, e assim tu consegue entregar essa pintura pro ovo do gato de botas. Ele fica muito feliz e nos dá osso líquido. E se a gente tenta usar esse osso líquido pra regar a planta, a gente consegue um dos finais mais memes do jogo. Todo mundo vira esqueleto. O próprio jogo diz que esse é um final que desaponta bastante, mas tá aí, né? Tem mais um final que eu peguei. Pra fazer ele, tu tem que matar o gato com a faca. Tu pega o sangue dele com o frasquinho e usa o sangue dele pra regar a planta. O que acontece nesse final é que todo mundo fica violento. Os seres humanos começam um a matar os outros, porque como tu regou a planta mais importante do universo com sangue, vindo de um assassinato basicamente, as pessoas se tornaram mais fáceis de se matar. E isso se tornou uma coisa comum no mundo de Fatum Betula. E pra mim, esse é um dos piores finais desse game. O primeiro final que eu tirei, que foca mais na árvore de Bétula, é um dos poucos finais que tu consegue tirar uma interpretação do que tá acontecendo a partir daquele texto final. Isso porque os outros textos são bem mais metafóricos e muito mais difíceis de entender. Esse jogo tem um total de 10 finais, e eu vou estar tentando pegar eles sexta-feira em live, lá no meu canal secundário. Eu comentei no último vídeo que eu tinha um canal secundário, e agora eu tô disponibilizando o link pra vocês. O link tá aí na descrição. Dá uma olhada no link da descrição que eu participei de um iceberg num canal aí, dá uma olhada lá que tá bem da hora. Muito obrigado aos membros e tu que assistiu até aqui. O meu nome é Ip, e tchau!